Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vanessa Radassa aqui mais uma vez. Essa massa que eu vou ensinar para vocês hoje, pessoal, é a mesma que eu utilizo para vender bolos mini vulcões todos os dias. Uma única base que vira chocolate, limão, prestígio, red velvet, entre outras inúmeras que você tem a chance aí de saborizar. Hoje eu vou te ensinar essa base do zero, tanto a base que eu utilizo para os bolos, quanto a base que eu utilizo também para a cobertura dos meus caseirinhos. Se você já é confeiteira ou quer começar a vender bolos caseirinhos para ter renda, esse vídeo é para você. Eu sou a Vanessa Radassa, sejam bem-vindos ao meu canal. Trabalho com bolos há anos e essa é uma das receitas que mais me traz retorno. Então já deixa o seu like porque essa receita vale ouro e eu tenho certeza que ela vai te ajudar. Nesse vídeo eu vou te mostrar a massa base branca e também a massa base de chocolate, além de uma cobertura cremosa base que também dá para você saborizar. E no final eu vou te mostrar vários sabores de mini vulcão para você ver como essa base é versátil. Com essa base branca você pode abusar da criatividade e fazer vários sabores. Coco, limão, baunilha, laranja, ninho, cenoura, uma infinidade de sabores. E essa receita maravilhosa escrita com as variações certinhas eu deixo lá no meu canal do WhatsApp. O link vai estar no primeiro comentário fixado. Para essa receita eu vou utilizar um fouet. Esse meu aqui é perfeito para quem trabalha com bolos, porque ele é bem resistente, firme, ele não quebra fácil. Já tenho ele há anos e continua intacto. E vou utilizar uma vasilha para poder bater a massa. Eu vou fazer tudo manualmente e isso é perfeito para quem não tem equipamento e quer começar a fazer os bolos. As forminhas que vou utilizar para fazer esses bolos mini vulcão é a de número 12. É um tamanho que eu considero excelente porque não é muito grande e também não é pequena demais. E antes de começar a misturar a massa, eu já deixo todas untadas. E se você preferir, pode fazer essa massa ou no liquidificador ou também em batedeira, que dá super certo. Hoje eu vou ensinar para vocês essa receita, mas em quantidade um pouco menor. Como é um dia de produção por aqui, eu quero mostrar apenas uma parte da massa para não atrapalhar no meu ritmo. Porque gravar consome um tempinho e isso pode interferir na textura final. Aqui eu tenho açúcar cristal, mas você pode utilizar também o refinado. Já coloquei os ovos aqui na vasilha e vou misturar esse açúcar com os ovos batendo levemente. É um processo tranquilo, é só você ir adicionando o açúcar e misturando até que tudo esteja muito bem incorporado. Algumas pessoas já me pediram aqui no canal receitas de base que você não precisa utilizar nem batedeira e nem liquidificador, então eu resolvi trazer essa aqui para vocês, mostrando que é possível sim você misturar tudo à mão. Agora anotem a primeira dica. Sempre utilizem ovos na temperatura ambiente e deem preferência para ovos novos. Aqui nesse copo eu tenho o leite e a água, ele tá morno, tá bom? E eu vou espremer aqui metade de um limão pequeno só para talhar esse leite. Esse leite ele vai ficar levemente ácido, que vai fazer aí uma reação química juntamente com o cacau, que é alcalino, e com o bicarbonato de sódio, que a gente vai adicionar aqui também nessa mistura. E basicamente essa reação química vai fazer o seu bolo ficar mais úmido, mais fofinho e também crescer mais. Essa técnica ela é perfeita para você fazer bolo de chocolate, porque ajuda também na coloração. Nessa massa eu gosto de utilizar o óleo, mas se você quiser substituir por margarina, fica a seu critério. Essa é uma massa base de chocolate, porque dá para você fazer com ela também esse red velvet aqui, é só você adicionar corante vermelho. Agora eu vou colocar aqui o cacau 50% e a única diferença entre o red velvet e o bolo de chocolate é a quantidade de cacau, que é um pouco menor. Ou, corrigindo, a quantidade de chocolate, eu utilizo 50%. Eu gosto de adicionar o chocolate aqui nessa mistura líquida porque dissolve um pouco melhor e me impede de ficar misturando demais a farinha. Essa aqui que eu estou utilizando é sem fermento, tá? Ela já está peneirada e vou adicionar aos poucos, fazendo esse movimento circular aqui no meio da vasilha e puxando a farinha conforme eu for mexendo e acumulando ali dos lados. Nunca despeje a farinha toda de uma vez, tá bom? Para você ter controle e para que a massa também não fique com aqueles gruminhos difíceis de dissolver. Essa massa base aqui de chocolate vem da mesma massa base branca, só que tem essa modificação aí do limão ou do vinagre espremido no leite para ajudar melhor na acidez. E como eu expliquei para vocês, aqui eu tô colocando fermento, viu, pessoal? E o bicarbonato já junto. E como eu expliquei para vocês, eu ativo, né, a acidez para poder causar uma reação aí química para melhorar a textura desse bolo. Gosto de utilizar uma espátula para mexer dos lados e embaixo também para me certificar de que tá tudo muito bem misturado e que não sobrou nenhum ingrediente aí no fundo da vasilha sem misturar direito. A textura da massa é essa daqui, uma massa perfeita.
levinha, ela não fica uma massa pesada. E eu vou pesar aqui para vocês. A minha forminha, ela tem a capacidade aí, em média, de 150 gramas, 155. Se você não tiver balança na sua casa, primeiramente eu recomendo que compre, porque para você trabalhar é bom você ter, para não perder ingrediente, tá? Mas se você não tiver e quiser trabalhar ainda assim, só tenha certeza de que você não vai encher demais a forminha para não transbordar. Aqui, como eu falei para vocês, eu tô fazendo uma receita pequena, só de alguns bolos que eu estava precisando repor. E essa massa, ela é super prática, porque depois de completamente fria, ela pode ser congelada, tendo a validade aí de 60 dias. Olha só, conversando com vocês aqui, eu me distraí e coloquei um pouco a mais na forma. É só tirar com a colher, que não tem problema. Eu retiro aqui até chegar no peso que eu realmente preciso, que é aí no máximo 155 gramas. Você só precisa tomar cuidado para a colher não raspar a parte que você untou da forma, que senão sua massa vai grudar. Na descrição desse vídeo você vai encontrar a lista completa de ingredientes para você fazer aí de uma só vez 12 forminhas, tá bom? Eu vou deixar tanto os ingredientes dessa massa base aqui de chocolate, que você também pode transformar em Red Velvet, e também da massa base branca, que você dá para saborizar aí conforme o seu gosto e fazer vários sabores diferentes. E é assim que você produz mais, gasta menos tempo e aumenta o lucro, quando você tem uma base dessa versátil que você não precisa ficar mudando de receita toda hora. Já levei os primeiros bolos que eu fiz para assar 180 graus aí por volta de 35 minutos e vou bater agora a massa base branca. Lembrando, a receita completa das duas bases vai estar aqui na descrição do vídeo e lá no meu canal do WhatsApp eu vou deixar certinho ela também escrita, só que com as variações para você aí saborizar. São algumas ideias que eu vou deixar para vocês. Essa massa base aqui eu vou saborizar com limão, vou utilizar aqui as raspas de um limão. E vou esfregar ela aqui no açúcar para poder extrair os óleos essenciais. Mas se você preferir também pode substituir a parte da água pelo suco do limão. Só que eu gosto de fazer dessa forma porque fica um sabor um pouco mais suave e corre menos risco de ficar uma coisa muito ácida. Se você for fazer o sabor da massa branca neutra, eu recomendo você colocar algumas gotinhas de baunilha, bem pouquinhas, só para ficar um sabor mais suave. E também para não ficar um bolo muito sem graça, aquele famoso bolo de trigo com gosto de nada. Eu bato um pouquinho aqui os ovos com açúcar para garantir que vai ficar dissolvido. Por isso, quem não tem muita experiência ou não quer ficar mexendo demais, é bom utilizar aí o açúcar refinado, né, que ele é mais fininho. Coloco aqui o óleo em temperatura ambiente e misturo muito bem. Como eu disse, pode substituir sim por margarina. O pessoal daqui prefere mais bolos com óleo. Eu acho que é porque ele acaba ficando mais fofinho. Um bolo com base de margarina fica mais rígido. E o leite aqui, gente, eu gosto de colocar morninho, mas pode ser temperatura ambiente também. Gosto de colocar morno porque eu acho que ativa mais o fermento e o bolo fica mais fofinho. Mas se você preferir, não tem problema nenhum colocar temperatura ambiente. A única recomendação que eu te dou é não colocar gelado, porque isso vai atrapalhar a fermentação do seu bolo. E aqui agora não tem segredo, ou melhor, tem um segredo que é você não mexer demais a farinha e mexendo com delicadeza. Aqui, gente, o vídeo tá acelerado, tá bom? É por isso que tá dessa forma, para não ficar muito longo. Vai ficar uma massa bem linda e fluida, não é uma massa pesada, tá bom? E como eu disse para vocês, eu não coloquei suco de limão para não ficar muito ácido, já que esse bolo, a cliente pediu que a cobertura também fosse de limão. Então, para não ficar uma coisa muito forte, eu decidi colocar apenas as raspas, porque aí vai ficar mais suave, mas ainda vai ter aquele gostinho de limão sem ficar aquela massa sem graça. Então, fica assim a textura. Como vocês podem ver, já começou as bolinhas da fermentação, isso é super normal. Esses bolos que são mais ácidos, eles costumam fermentar antes. E agora, eu levo para a forma, da mesma forma que eu fiz com a massa de chocolate, vou pesando aqui aos poucos, aí em torno de 150, 155 gramas. Tem algumas massas, gente, que passam um pouquinho mais, a depender do complemento que você coloca. As massas que costumam pesar mais aqui quando eu faço é a de leite, porque ela vai uma quantidade ali de leite em pó. A massa de cenoura também tende a pesar um pouco mais. E as massas ali de chocolate, às vezes também passa um pouquinho de 150, né? Que nem eu falei pra vocês, deu aí 155 gramas, mas é essa a média. O segredo é você não encher demais, deixar aí mais ou menos um dedinho faltando para encher a forma, para não correr o risco de transbordar. Gravei aqui rapidinho só para vocês verem a massa de cenoura. Olha só que cor linda, gente, perfeita. E deu para mim aqui
183 gramas. Então, tá vendo como é que modifica entre um sabor e outro? Eu enchi a forma praticamente na mesma linha dos outros sabores, porém o peso sai um pouquinho a mais, porque tem um complemento ali. Ele é diferente de um bolo de trigo, por exemplo, que só vai o trigo e nenhum outro sabor. Agora eu vou levar para assar e fazer a cobertura. Aqui na panela eu já tenho leite condensado e vou colocar 2 gemas já peneiradas. Eu retiro a película, gente, para não correr o risco de ficar aqueles pedacinhos de ovo e também não ficar com um cheiro característico. Uma dica que eu dou para vocês aqui para fazer esse creme é tomar muito cuidado. Quando vocês colocarem a gema em contato com leite condensado, mexam de imediato para que essa gema não cristalize e não fique aqueles pedacinhos, sabe, de ovo por cima, senão você vai precisar passar na peneira e aí é mais trabalho. Então, colocou as gemas, já mexe de imediato, não espera e mexe bastante para dissolver tudo muito bem, não ficar nenhum pedacinho de gema. Em seguida, eu já acrescento aqui 4 colheres de leite em pó. Utiliza um leite aí de qualidade. Se você não quiser utilizar aquela marca super famosa aí que viralizou, pode utilizar outra marca que tem uma qualidade boa. Você só precisa deixar claro para o seu cliente o tipo de produto que você utiliza. Depois do leite, eu acrescento também 2 colheres de amido de milho. E vocês não precisam se preocupar, porque fazendo da forma correta, esse creme ele não fica com gosto característico do amido e nem fica com gosto de mingau, não. Esses 2 ingredientes também é bom você misturar antes de adicionar o leite ou qualquer outra coisa, porque no leite condensado ele dissolve muito mais fácil. Se você deixar para colocar depois, vai correr muito risco de ficar aquele creme todo empelotado, cheio de grominhos. Então, dê preferência para acrescentar nessa etapa e mexa bem até desmanchar tudo. Só depois de eu me certificar que todos os ingredientes estão bem dissolvidos é que eu acrescento os outros líquidos. Aqui, nessa receita, eu vou utilizar 2 caixinhas de creme de leite, mas você pode utilizar apenas uma se preferir e aumentar na quantidade de leite. Eu geralmente não utilizo brigadeiro como cobertura porque, além de não render, é muito doce. Então, eu faço esse creme e eu consigo saborizar ele, o que é muito melhor por ser mais rentável e também por ser menos enjoativo. Depois que ele levanta a fervura, eu conto aí mais ou menos 5, 8 minutos e ele já chega nesse ponto aqui, ó. Ele fica com essa cremosidade e quando eu pego um pouco na espátula e jogo por cima, forma esse bloco e não desmancha. A partir desse momento aqui eu posso desligar o meu fogo, mas se você preferir ele numa consistência um pouco mais fluida também é possível. Vou fazer o teste aqui mais uma vez para vocês verem e olha só, fica esse bloquinho aqui por cima e não desmancha. A partir desse momento eu já desligo o fogo. Transfiro para uma vasilha e coloco o plástico filme em contato para não criar uma película por cima do creme. Você pode deixar esfriar tanto na geladeira quanto em temperatura ambiente. Já separei aqui alguns sabores de recheio e também alguns bolos e vou montar para vocês verem. O de chocolate, gente, ele tem que ser saborizado ainda quente, tá bom? Eu misturei aqui um pouco de chocolate em pó 50% e uma barrinha de chocolate também. Aqui, olha, eu coloquei coco para o recheio de coco. Esse aqui é o recheio da base sem saborizar, que ela serve aí como recheio de leite, opa, cobertura de leite e algumas castanhas, tá? Picadinhas. Aqui eu também tenho geleia de morango, essa daqui é artesanal. Com exceção do recheio de chocolate, que eu faço a saborização com ele ainda quente, esse aqui eu vou fazer com a base totalmente fria. Eu fiz uma redução aqui de limão, tá, no fogo, e eu vou colocar aqui, olha só, a base já esfriou, e vou misturar esse suco do limão reduzido, para poder atingir aí o meu recheio, a minha cobertura no sabor de limão. Para as coberturas de sabores cítricos, como maracujá e limão, por exemplo, é bom você fazer essa redução do suco ali no fogo e deixar para misturar essa redução quando o creme está completamente frio, para ele não talhar. Vou montar aqui rapidinho com vocês alguns pedidos que eu tenho hoje. Não vou detalhar muito, só vou mostrar, tá bom? Aqui eu vou preparar o sabor de prestígio. Coloco aqui no meio do caseirinho. E o caseirinho já foi molhado, tá, gente? Já coloquei a calda. Coloco aqui no meio o recheio de coco. E em cima eu coloco a cobertura de chocolate. Eu não utilizo nenhum trabalho de bico, faço apenas um trabalho simples com a colher mesmo e coloco alguma coisa por cima para decorar de acordo com o sabor que eu estou montando. Esse aqui, por exemplo, que é o de prestígio, eu costumo colocar um pouco de coco por cima. Essas são ideias de bolos simples para quem quer começar a vender aí sem precisar investir muito. O sabor de prestígio fica assim e eu uso essas hamburgueiras para poder colocar e transportar. Montando agora aqui o bolo de cenoura.
E é bem simples, é só você colocar o chocolate e a decoração fica ao seu gosto. Eu costumo esfarelar um pouquinho do bolo e jogar por cima. Gente, eu não uso brigadeiro como decoração porque eleva também o custo aí dos bolinhos e a intenção é ter uns bolos que saiam bastante com custo mais baixo. Terceiro bolinho aqui que saiu no meu pedido foi o de Red Velvet. Eu coloco aqui o creme de ninho, depois a geleia de morango e por cima mais um pouco do creme e espalho com uma colher. E a decoração, assim como o bolo de cenoura, eu também faço com o próprio bolo do Red Velvet. Daria para colocar aqui também um morango, ou a geleia, ou algum tipo de granulado, mas eu optei fazer dessa forma para ficar bem simples mesmo. O que vai fazer você ganhar clientela é o sabor do seu produto. Esse próximo aqui é um queridinho, é o bolo de limão, e ele também vai com a cobertura aí de limão bem cremosa, e eu faço uma decoração com raspas. Às vezes eu decoro também com granulado, mas eu prefiro fazer assim. Esse sabor aqui é o de ninho com morango, e a cliente pediu um adicional de chocolate, então eu coloquei um pouquinho. Mas ele geralmente vai aqui a geleia de morango e a cobertura de ninho. Isso tudo para vocês verem que com uma receita simples, tanto de base de bolo quanto de base de cobertura, você consegue criar uma infinidade de sabores aí para o seu cardápio de mini caseirinhos. Não é sobre ter 20 receitas, é sobre ter uma receita inteligente. Sabor aqui foi o de chocolate com castanha de caju e esse próximo foi o de Três Amores, que é o creme branco aí, aqui a base de ninho, o creme de chocolate e uma geleia de morango. Se você tiver boas receitas, tanto de massa quanto de cobertura, você realmente consegue criar aí uma infinidade de sabores no seu cardápio e ter estratégia de venda. Tanto essa massa de bolo pode ser congelada, quanto também o recheio podem ser congelados, se feitos da forma correta. A validade do bolo congelado é de 60 dias e a validade do recheio aí da cobertura congelada é de 30 dias. Com todos os pedidos feitos e montados, agora é só entregar. Olhem só, pessoal, aqui eu tenho prestígio, limão, cenoura com chocolate, chocolate com castanhas, red velvet, três amores, ninho com geleia de morango, limão e coco. Tudo isso com a mesma base, tanto de bolo quanto a base de cobertura, que me facilita ter aí uma infinidade de receita e combinação para oferecer para os meus clientes sem precisar ficar passando horas e horas na cozinha. Muitas vezes o segredo para o sucesso é a praticidade e você ter um produto aí à pronta entrega sempre que você precisar. Se esse vídeo te ajudou, te deu uma ideia ou uma luz para começar, já curte, comenta e compartilha com aquela amiga confeiteira que precisa assistir ele. Se você quer aprender sobre precificação, quer aprender a fazer mais bases lucrativas, já tem muita receita aqui no canal onde eu ensino tudo isso. É só você clicar na playlist que está aparecendo aqui na tela. Te vejo lá. Shalom!